Pessoal, olá, para quem está assistindo, tudo bem com vocês? Eu sou o Breno Roque. Eu quero falar um pouco sobre o livro novo meu que será lançado agora, chamado Orquestra Harmônica dos Anjos. É um livro que foi feita uma publicação independente, não foi por intermédio de editora, e da mesma forma ficou um trabalho muito bonito, né? 276 páginas, com romance, com humor, com drama, sobre um retrato social, né? Um retrato sobre a comunidade, toda uma ficção em torno da Orquestra Filarmônica de Paraisópolis. Muito embora haja também bastante ficção nesse livro aqui, de minha autoria. Para quem não sabe, há um tempo atrás eu lancei outro, chamado Dia Livre para Sorrir, que era um drama hospitalar. Esse ano eu também lancei o livro chamado O Acidente, e também sai por vir a obra de crônicas. Bom, antes de falar um pouco sobre esse livro aqui em específico, eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória como escritor, o que eu aprendi nesse período, um pouco de como é meu perfil na literatura hoje. Para quem não sabe, eu escrevo desde criança, desde meus 6 anos de idade, já tenho as minhas histórias, e hoje eu posso dizer que meu repertório de leitura mudou muito, assim como o que eu busco dizer nos livros. Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, lia bastante Stephen King, gostava muito de ficção policial. Eu lembro também que tinha uma coleção muito antiga da revista Abril, chamada Phoenix Force, que era um grupo de extermínio contra nazistas, também grupos secretos. Eram histórias sensacionais, normalmente com bastante teor violento, um teor muito violento, e também com tiroteio, mas eu gostava muito, né, desse tipo de conteúdo naquela época. O mais recente que eu escrevi nessa linha de raciocínio é Difusão, Todos Temos Feridas que Precisam Ser Curadas, que é uma história policial, mas também que puxa um pouco mais pro drama, né? Que é um pouco do que eu busco passar nas obras hoje. Bom, para vocês terem noção da mudança de pensamento, porque a nossa mente muda no decorrer do tempo, para vocês terem uma ideia, hoje o meu livro de cabeceira não é mais esses livros de natureza policial. É Os Sertões, do Euclides da Cunha. Mudou muito, né? Hoje eu me interesso mais por literatura brasileira e um pouco também da literatura do Mário Vargas Llosa, tá? Eu sei que ele é um autor bastante polêmico, vou entrar nos pormenores dele em diante, mas isso é só para vocês compreenderem um pouco do meu perfil como escritor e do que eu pretendo passar. Para ficar mais claro, é melhor voltar no tempo e começar falando sobre o livro que me estimulou a voltar à literatura, porque havia parado em um período de tempo devido a compromissos outros, devido a outros imprevistos que aconteceram. Para quem não sabe, antes de Dia Livre para Sorrir, o livro que me impulsionou para a literatura, para voltar a escrever, foi Tocaia Grande, do Jorge Amado. Esse livro ele conta sobre a cidade de Irisópolis, Minas Gerais, antes que chegassem as leis, antes que houvesse alguma sociedade formada, né? Quando era dominado por jagunços e coronéis. E o estilo de escrita, para onde ele transporta, o que ele comunica, a história da nossa nação, do nosso país, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, de uma forma muito grotesca e não daquela forma formalizada que está nos livros de história, acabou me fascinando muito. E, na minha opinião, esse é o melhor livro do Jorge Amado, né? Eu sei que ele tem outros também que falam muito, Tenda dos Milagres, Gabriela, Capitães da Areia, mas na minha percepção esse é o melhor livro do Jorge Amado e um dos melhores da literatura brasileira. Creio esse que também tenha sido o motivo que, por conta desse livro, eu tenha me interessado futuramente em A Guerra do Fim do Mundo, também de Mário Vargas Llosa, até chegar em Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu já vou estar explicando. Voltando. Nessa obra, ele traz esse grande retrato da literatura brasileira. Eu percebi um traço diferenciado nessa escrita. E esse traço diferenciado, ele é característico do modernismo, tá? Da terceira geração. Para quem se lembra, né, das escolas literárias, da Semana 22. E foi esse estilo, em específico,
que acabou me chamando a atenção, que acabou me fascinando mais. Na mesma linha dele também tem o Guimarães Rosa, também tem o José Lins do Rego, mas para minha pessoa, o Jorge Amado ainda estaria no topo aí da lista. E onde que entra o Mário Vargas Llosa? Eu não tenho um livro que também é dele, que eu li também, que é A Guerra do Fim do Mundo, que ele fala um pouco de... Aliás, A Guerra do Fim do Mundo foi inspirada em Os Sertões, do Euclides da Cunha. E eu também gostei dessa coisa dele se aprofundar na história de um povo, no nascimento de uma região específica, né? Uma literatura regional, que é algo que também busca fazer o João Guimarães Rosa, né? Que também é do modernismo. E se você já conseguiu perceber, captar a comparação, foi algo similar nesse pensamento de discriminar, de descrever uma região específica que surgiu a Orquestra Harmônica dos Anjos. Porque ele discorre sobre a comunidade de Paraisópolis. Então foi interessante puxar desde o início a história de Paraisópolis, um loteamento que foi ocupado, né, inicialmente ocupado por nordestinos, e tudo que passa hoje, toda aquela efervescência cultural que tem em Paraisópolis, as dificuldades da comunidade. Eu peguei todo esse contexto e na mesma linha de raciocínio desses escritores procurei descrever uma situação específica, né? Uma comunidade específica, uma região, um período em específico. E aí você tem muita margem para ficção, muita margem para você criar o que você quiser dentro de uma realidade. Tanto que eu até vou mensurar um dos termos, né, que eu coloco logo no início do livro, é que o escritor ele cria uma realidade a partir de uma realidade já existente. Ou seja, ele verifica algo e cria. Bom, até o momento falamos somente sobre Paraisópolis, não falamos sobre a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, que deu inspiração à obra, né? Que até dá o nome, Orquestra Harmônica dos Anjos. Esse é um outro contexto. Antes de entrar nesse contexto, eu quero falar um pouco sobre a questão da imaginação, sobre a questão do romance e até de uma forma leve do erotismo, né? Que é de uma forma até extremamente leve, nada muito grotesco, mas que tem na Mariane, página 60. Mariana, creio que é uma personagem que vocês vão se inspirar bastante nela. E isso também não vem de mim. Eu também observei que os autores da nossa literatura, eles se inspiram muito em personagens mulheres, né? Mulheres têm uma característica que nos gera uma fonte de inspiração. Para quem conhece e se lembra, nós temos aqui O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, onde ele descreve aquelas personagens inesquecíveis, a Ana Terra, a Bilbiana, e para quem lembra do Jorge Amado também, se lembra da Gabriela, da Clarissa, também do Érico Veríssimo. Ou seja, há uma gama de personagens femininas que marcam a nossa literatura. Capitu, do Machado de Assis, e eu procurei seguir a mesma linha, porém de uma forma um pouco mais contemporânea, porque os autores eles puxam muito mais para o clássico. Eu tenho uma obra aqui do Vargas Llosa, que vou estar exemplificando, que ele retrata um pouco também sobre personagens mulheres, né? Esse livro ele é do espanhol, não é traduzido, 5 esquinas, e todos sabem que Vargas Llosa ele não tem dó, ele explora assim de uma forma que é até um tanto perturbadora quando ele vai se referir à personagem feminina, porque sabemos que mulheres têm uma característica, personalidade muito forte, e isso nos dá muita margem para inspiração literária. Dito isso, dessa parte mais romantizada, que eu coloquei também em Orquestra Harmônica dos Anjos, eu expliquei também de onde que eu tirei a inspiração, vamos falar um pouco sobre a orquestra propriamente dita, né? Para quem não sabe, essa orquestra que existe em Paraisópolis, ela é fundada pelo maestro Paulo Rydzlewski. Me perdoe-me se não falei o nome correto dele, que não é um nome fácil de ser pronunciado. E ele criou essa orquestra e eles fazem trabalhos incríveis, né? Já gravaram com diversos artistas muito importantes. Eu lembro de um show que eu fui deles que era junto ao Chico César. E eles estão aí há um tempo na estrada. E aí começa propriamente o meu livro. Sabemos que Paraisópolis ele é extremamente criticado pelas suas condições. As pessoas falam que é culpa da comunidade o que acontece, outros já falam que não. E meio a essas divergências, alguém teve a ideia, que no caso foi o maestro, de verificar que tem ali crianças com talento e montar uma orquestra contra tudo e contra todos, contra toda a visão negativa que tem sobre aquele lugar.
E pensando nesse contexto de você, até um paralelo bíblico, né? Assim que tiveram a notícia de Jesus, perguntaram: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Né? De uma forma paralela, pode alguma coisa boa vir de Paraisópolis? Pode, muita. Tá? Como foi comprovado. Que também eles não têm somente a orquestra, né? Eles têm a companhia de balé e uma série de outras atividades. Então, pensando nesse contexto, né, de alguém que se inspirou e resolveu ir atrás e fazer um bom trabalho, ao invés de apontar o dedo, também de uma forma bíblica, né? Jesus falou que se nós crescêssemos, faremos obras até maiores que as dele, né? Pensando dele que ele se ocupou de compartilhar o seu talento, eu incorporei esse personagem dele em uma maestrina, tá? Uma personagem mulher. E o nome dela é Raíssa. Então a Raíssa, com seus 25 anos, ela quer montar uma orquestra na comunidade de Paraisópolis. E assim que ela consegue montar, posso passar por diversas dificuldades. Então o livro entra nessa questão de como a inspiração se deu nela, como foi o processo de implementação, como foram os primeiros passos, as crianças aprendendo sobre a música clássica em si, e já fazendo adendo, porque Anjos, Orquestra Harmônica dos Anjos, que ele se refere a crianças, tá? Não que a orquestra de Paraisópolis não tenha músicos adultos, mas no livro eu optei em personagens crianças, porque as crianças representam a pureza, né? Outro paralelo bíblico, Jesus falou que se quiséssemos entrar no reino de Deus, teríamos que ser puros como um menino. E assim, eu vou enfatizar esse ponto de que mesmo que elas façam arte, mesmo que elas façam aquela bagunça toda, né, desobedeçam, elas não deixam de ser anjos, só precisam ser educados. Ensina a criança no caminho onde deve andar e até onde envelhecer não se desviará dele. E nesse contexto, assim que a orquestra é implementada lá, já nesse contexto de ficção, a prefeitura ela quer fechar, ela deseja fechar o conservatório de música em que eles ensaiam. E para quem não sabe, isso realmente aconteceu, porém não em Paraisópolis, isso aconteceu no Conservatório Dramático de São Paulo, que hoje é a